Muito bem, o nosso agente está começando aqui para toda a nossa grande Goiânia maravilhosa, para Anápolis e região, Águas Lindas em todo de Brasília e para todo o estado de Goiás, pela Fonte TV. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Por que alguns negócios dão certo? Por que outros não dão? Por que tem gente que consegue colocar o seu afã empreendedor na prática e outros só ficam na teoria e dando ré? Bom, para conversar sobre esses assuntos, sobre o empreendedorismo, eu converso hoje com Edvar Guimarães, que é consultor de empreendedorismo e inovação e coordenador do curso de administração da faculdade ESUP, e também com Jobert Camelo, que é analista do Sebrae Goiás. São os nossos convidados de hoje e um minuto eu já volto com eles aqui no nosso Agente. Olha, a vocação do brasileiro para empreender já é conhecida, mas uma pesquisa sobre o assunto revela uma surpresa. A vontade dos goianos de se tornarem patrões é maior ainda. No entanto, especialistas em negócios alertam que é preciso pensar muito antes de tomar uma decisão de montar o seu próprio negócio. Veja. Pesquisa realizada pelo Instituto GEM revela que o sonho de todo brasileiro é, em primeiro lugar, viajar pelo Brasil, ter a casa própria e abrir o próprio negócio. Já o sonho dos goianos é um pouco diferente. A maioria deseja ter a casa própria e abrir o próprio negócio. Isso quer dizer que o brasileiro é empreendedor, mas os goianos são mais ainda e buscam ter sua independência financeira e mudar de vida por meio de um negócio próprio. O setor de serviços é o que mais tem crescido no estado, como é o caso desse empresário. Há 26 anos, Leovaldo, mais conhecido como Léo, começou com sua esposa uma empresa que mudaria para sempre a vida deles e de toda a família. No espaço emprestado pelo pai, Léo começou seu próprio negócio no início de forma bem amadora. Começou lá nos primórdios, com muita luta, com muita dificuldade. Nunca imaginávamos que nós chegaríamos hoje a ter um espaço, uma área de 900 metros quadrados. Ao longo dos anos, os cardápios foram se aperfeiçoando, de acordo com o gosto dos clientes. E hoje o restaurante bar funciona todos os dias da semana, no almoço e no jantar. O que começou com apenas ele e a esposa, conta atualmente com 48 funcionários em 900 metros quadrados de espaço. O que foi determinante para o seu sucesso? Léo conta que foi determinação e persistência. O comércio hoje não está... Então é perseverar. Mas está fraco hoje, eu vou desistir. Não, persevere. E aonde é que nós estamos errando? Vamos reciclar. Com máquinas de sorvete, freezers emprestados e frutas que ganhou de um amigo, o pai de Ismael construiu uma empresa que revolucionou o mercado de sorvetes no país. Após falir com o Plano Collor, o pai teve que dar a volta por cima. Após uma crise financeira do meu pai, ele descobriu, não tendo dinheiro para comprar matéria-prima tradicional, ele foi no mato buscar aquilo que ele entendia como riqueza. E aí a gente percebeu que era um nicho de mercado, uma oportunidade, e nós abraçamos isso com todas as forças e seguimos em frente. 18 anos depois do início da história, a empresa possui fábricas em 3 estados e está prestes a exportar seus sorvetes e picolés. Estamos adaptando para isso acontecer. E o que está faltando agora é só o parceiro lá fora, que está tudo pronto. Nossas 2 histórias, contadas por esses empresários de sucesso, são marcadas pela determinação, ousadia e persistência. Mas para esse especialista, não basta ter uma boa ideia ou determinação. Tudo isso é importante, mas é preciso muito mais. Vai ter que buscar informação, vai ter que organizar essas informações num plano, fazer um plano de negócio bem feito e principalmente gerir, administrar o plano, porque se não há uma gestão do plano, porque é aquela coisa, o papel ele vai aceitar qualquer coisa. Mas se não houver uma gestão do plano continuada, monitorada, o tempo todo com frequência para absorver as informações novas, ele vai ser absorvido pelo ambiente. Para conseguir isso, o Sebrae dá um grande auxílio.
Com a assessoria dos consultores, é possível sair daqui capacitado para empreender e ter sucesso. A gente vai levar orientações para ele, buscar assim aquele mercado de uma forma mais tranquila, suave, que ele não venha ter problemas futuros. Paulo é gerente dessa grande loja em Goiânia, mas ele já foi empresário. Por falta de experiência, conhecimento de mercado e de capital de giro, ele já abriu e fechou 2 empresas. A determinação e a persistência, no caso dele, caíram por terra quando a carga tributária passou a ser muito alta para o dinheiro que entrava. A gente queria trabalhar de maneira correta, de maneira certa, até mesmo para ter linhas de crédito e para ter participação em licitações, que eles exigem que você esteja correto em todos os sentidos. Então isso foi o que mais pesou no fechamento das empresas. De acordo com o analista do Sebrae, atualmente sempre existe recursos disponíveis para investimentos em bons projetos. Basta apenas se informar. O Sebrae também tem consultores que vai orientar as instituições financeiras e aonde tem um dinheiro que ele possa pegar com uma carência e com juros mais baratos. A gente sempre fala, quem tem bons projetos vai conseguir recursos. Agora, com mais experiência e mais oportunidades, Paulo ainda pensa em se tornar dono do próprio negócio e assim realizar um grande sonho. Um dia, se eu tiver uma oportunidade, eu tento novamente. Mas aí um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, assim com os pés mais no chão, né, trabalhando de uma maneira diferente, mas eu pretendo, um dia talvez. Bom, para tratar desse assunto tão importante que é empreendedorismo, eu recebo o professor Eduardo Guimarães, que é consultor de empreendedorismo e inovação e coordenador do curso de administração da Faculdade ESUP, e o Jober Camelo, analista do Sebrae Goiás. Todos participando hoje pela primeira vez do Nossa Gente e falando desse assunto muito importante. Eu vou começar com o Jober aqui, até porque ele trabalha junto com o Sebrae, fazendo uma pergunta para ele. O brasileiro ou o Brasil é um país empreendedor? Digo isso porque eu li recentemente um livro, a economia, a base está na pirâmide, alguma coisa assim, o segredo está na pirâmide, de um indiano que fundou aquele Banco Popular da Índia e tudo mais, que mostrou que o grande sucesso da Índia econômica foi o empreendedorismo, não só da Índia, que ele diz que o que aconteceu na Índia foi uma cópia do que aconteceu na Europa 30 anos atrás e por aí vai. O Brasil está nesse caminho? Sem dúvida, deputado. Nós, primeiramente, dá boa noite aqui para todos os nossos ouvintes e saber que empreender algo é aquilo que tem que ter visão, tem que ter coração, tem que ter sentimento, tem que ter paixão, tem que ter a ginga de cintura, como diz o brasileiro. E Goiás, né, Goiânia, Goiás, Brasil, é um país de empreendedor. Por quê? Porque nós, muitas vezes, a partir do momento que, não só da necessidade, mas a oportunidade, faz com que a pessoa deixe aflorar aquela vontade de se fazer algo inusitado ou mesmo melhorado, né? Um produto, um serviço, alguma coisa nesse sentido, para fazer realmente acontecer. Então, nós somos um país, nós somos um estado de empreendedores. Define para mim o que é um empreendedor. Então, a partir do momento que você tem visão de futuro, que você inova, que você melhora, que você faz acontecer através da materialização do que você realmente define o que quer fazer, então você está empreendendo algo. Então, visão de futuro, planejamento e materialização daquilo que você pretende fazer, com sonhos, com ideal, com desejo, você consegue chegar lá. Bom, professor Eduardo, então o empreendedorismo, pela definição que o professor Jober trouxe para a gente, não significa apenas começar um novo negócio, começar do nada, como muitas vezes o senso comum tem. Estou certo? Isso, deputado. Empreender hoje requer um profissionalismo muito maior do que se tinha anteriormente. Anteriormente, você é aquela pessoa que às vezes não deu tanta continuidade nos seus estudos, né? Resolvia abrir o seu próprio negócio. Hoje o mercado mudou. Hoje a gente tem uma exigência do empreendedor muito maior. Por quê? Porque ele precisa compreender bem o mercado em que ele está atuando, ele precisa criar estratégias para ele alcançar o público que ele deseja, ele precisa desenvolver produtos inovadores, serviços que vão ao encontro das necessidades das pessoas e conseguir colocar isso no mercado,
né? Tornar isso público, comercializar esse produto, chegar ao alcance das pessoas. Então, cada vez mais os empreendedores estão buscando conhecimento, buscando se profissionalizar, estão nas universidades, estão em contato com o mercado, estão buscando novas parcerias. Então, já se torna um processo um pouco mais complexo de alguns tempos atrás. Exige hoje desse profissional uma capacidade, uma visão de longo prazo muito maior do que antigamente. Principalmente a experiência, a visão de mercado. Conhecer bem quais são as necessidades dos clientes, o que as pessoas vêm buscando, vêm almejando e o que se tem de diferente para oferecer para essas pessoas. E não continuar sempre no mesmice, na mesmice, né? Que é continuar sempre oferecendo o mesmo padrão de produto, o mesmo padrão de serviço. E outra coisa interessante com Devida vem é que o empreendedor, ele já não nasce pronto, né? Mas ele nasce com tendências, ele nasce com aquilo intrínseco e precisa desenvolver isso ao longo do tempo. Então, tem que haver mecanismos para que aflore esse potencial empreendedor que muitas vezes está latente. Bom, professor Eduardo, ainda tem gente que mesmo com... o senhor fez uma definição bacana aí e acho que todo mundo que quer empreender, seja no seu próprio negócio, seja numa carreira profissional, até porque eu estava lendo uma reportagem da Exame recentemente falando exatamente isso, de que as empresas estão procurando pessoas com perfil empreendedoras para trabalhar, enfim, mas tem gente que muitas vezes não tem curso nenhum, né, e consegue empreender no seu negócio, contínuo. Tem isso mesmo? Tem gente com tino diferenciado? Tem. Algumas características que a gente pode destacar desse empreendedor, primeiramente é a iniciativa. Ele é uma pessoa que dificilmente ele vai se acomodar com as regras, com as normas, com o estado atual das coisas. Ele quer inovar, ele quer ter uma iniciativa diferente dos demais. Então ele tem uma energia, uma predisposição e uma vontade de mudar aquele processo, de criar uma situação nova. Então a iniciativa é uma característica fundamental para esse empreendedor. Outra característica importante é que ele é um autogestor. Ele não precisa ter uma pessoa dizendo para ele o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer. Ele toma a frente, ele toma a iniciativa, ele define as suas próprias metas. Aprende com os erros. Aprende com os erros constantemente, isso é fundamental, porque é com os erros que ele vai dar o redirecionamento para as suas ações. Então, ele não é um profissional limitado, um profissional que se prende às regras, às normas. Então, ele está sempre buscando aprender mais, aprimorar mais. E isso, obviamente, ele vai buscar ajuda, seja ajuda do Sebrae, seja ajuda nas universidades, seja nas revistas, buscando informações, buscando experiências de outros empreendedores. Ele estabelece network, né? Ele começa a se relacionar com uma quantidade cada vez maior de pessoas na busca de obter um pouco mais de experiência desses profissionais e aplicar isso para o seu negócio ou, né, o que a gente chama de intraempreendedor, que é aquele que está dentro das organizações, também criando novas soluções para os clientes, independente de ser o seu próprio negócio ou não. E interessante também, dentro da colocação do professor Júlio, é que mesmo ele fazendo toda a conexão dentro da sua empresa ou dentro do seu projeto, é que ele não pode trabalhar sozinho como foi colocado. Então, ele tem que buscar parcerias, ele tem que buscar toda essa rede de contato e, muitas vezes, dentro da próprio empreendimento, ele delegar, que é um importante propósito de desenvolver da sua empresa. Vamos trazer para o nosso contexto assim, mais prático. Por que alguns negócios dão certo, né? Deu uma louca em mim, eu montei um negócio e eu dei certo. E por que muitas vezes dá uma louca na pessoa, ela monta um negócio e não dá certo? Pela experiência que a gente tem observado no Sebrae, é que, primeira coisa, a pessoa tem ideia, a pessoa precisa desenvolver o seu trabalho. Então, o primeiro passo, fazer um projeto de viabilidade econômico-financeira, ou seja, fazer o seu plano de negócio. A partir do momento que você planeja a curto, a médio e a longo prazo, você saberá com mais segurança o que vai ocorrer lá na frente no seu mercado. E
E dentro desse projeto, quando você estiver já atuando, o fluxo de caixa, que também vai te dar uma visão bem mais ampla do seu negócio. Vale a pena investir? Não vale? Como é que está o meu mercado consumidor, fornecedor, concorrente? Então, esse projeto, antecipadamente, vai te dar uma visão com mais segurança. Tá, e aí se eu sigo esse projeto, eu tenho uma certeza que vai dar certo. Mas existem muitas empresas negócios que a pessoa monta na garagem e não funciona, não dá certo. Eu não sei quais são a porcentagem, vocês devem saber melhor do que eu, mas eu acredito que é uma grande porcentagem de negócios que começam e não dão certo, por algum motivo ou outro. Né? Professor Eduardo, o que a pessoa tem que tomar cuidado para o negócio dar certo? Eu acho que todo mundo que monta um negócio quer que dá certo. Isso. Como o Jobert colocou, o planejamento ele é fundamental, mas existem outros fatores por trás disso também. Eu destaco principalmente o comportamento desse empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor, antes de mais nada, ele é um líder. Ele tem que inspirar as pessoas, né, para que ele consiga criar uma unidade, para que ele consiga focar os esforços das pessoas em prol daquele negócio. Então, ele precisa ser aquela pessoa visionária e que tenha compreensão mais aprofundada do mercado e consiga contagiar as pessoas. Então, se o empreendedor ele esmurece diante da sua equipe, ele acaba comprometendo o seu negócio. Por quê? Porque as pessoas deixam de acreditar naquele negócio. Então, ele tem que ser aquele visionário com aquela energia. Mesmo em meio a problemas. Mesmo em meio aos problemas. Mesmo em meio aos problemas. Mesmo se a folha de pagamento ali já está vencendo e o recurso não entrou no caixa ainda para cumprir com essa obrigação. Mesmo tendo folha de pagamento, então, tendo o pagamento dos fornecedores, tendo o pagamento dos custos fixos que estão ali vencendo já, ele precisa ter o quê? Aquela energia, aquele foco no negócio e acreditar que o negócio dele vai dar certo. Porque só assim ele vai conseguir contagiar as pessoas, contagiar os clientes, os funcionários, os fornecedores e criar aquela sinergia necessária para que o negócio dele dê certo. Então, o planejamento é importante, mas o comportamento do empreendedor diante do negócio também é. Ele precisa pensar também o que muitas pessoas pensam erroneamente, que ser empreendedor é ser o chefe, é ser o patrão, é ser o dono. E que isso já basta para o negócio dele dar certo. E que, na verdade, existe um trabalho desse profissional, né? A gente tem que enxergar o empreendedor como um trabalhador que deve servir de exemplo para a sua equipe. Então, ele tem que acordar cedo, ele tem que ser o primeiro a chegar na empresa, ele tem que estar preocupado com o sucesso do negócio, ele tem que ser o último a sair da empresa. Então, a dedicação do empreendedor para o negócio, para que ele possa servir de exemplo para as outras pessoas, é fundamental. Então, ele nunca pode se considerar o dono que manda e as pessoas obedecem. Ele tem que se interagir no negócio, ele tem que estar próximo da sua equipe, ele tem que estar próximo do cliente, tem que estar próximo do fornecedor, para que ele consiga entender melhor o funcionamento do seu negócio e ali tomar as decisões da melhor maneira. Professor, mas tem que ter o perfil também, né? Eu sempre, quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu uso uma brincadeira, né? Uma brincadeira, mas com um grande fundo de verdade. Uma pessoa que não gosta de acordar cedo não pode montar uma padaria. Né? Aí já começa assim, não dá conta de acordar, porque um padeiro que mexe com padaria, ele vai começa a trabalhar 4 horas da manhã, né? Enfim. Então, assim, pegar o perfil também que se encaixa. Se eu não entendo nada de futebol, por que eu vou montar uma escolinha de futebol? E por aí vai. Concorda comigo? Concordo plenamente. Ele tem que conhecer bem onde ele está entrando, onde ele está empreendendo. Então, ele tem que conhecer muito bem o mercado e o que esse mercado vai exigir dele. Então, como o senhor colocou, abrir uma padaria e não ter disposição de acordar cedo, abrir um restaurante noturno e não ter a disposição de ficar até madrugada para fechar o caixa da empresa, né, para fechar a empresa, então ele vai ter sérias dificuldades. Montar um restaurante e não saber cozinhar não vai dar certo. Justamente. Por quê? Porque o empreendedor, antes de mais nada, ele vai ser uma pessoa, um profissional multifuncional. Às vezes ele vai ter que socorrer o caixa, ele vai ter que socorrer a produção, ele vai ter que atender um cliente. Então, ele sempre vai ser demandado a atuar em diversas áreas do seu negócio e ele vai ter que ter o domínio disso para que ele possa fazer isso bem feito.
Ok, deixa eu conversar um pouquinho com o professor Joube aqui sobre o plano de negócio, que talvez seja o mais importante, né, vocês me corrijam se eu estiver errado, para que o negócio, o novo empreendedorismo, o novo empreendimento, né, dê certo. Eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, a pesquisa de mercado, né? O professor Eduardo começou a dizer, a gente precisa saber, eu vou montar um negócio, eu preciso saber se tem no lugar onde eu vou montar, tem mercado para isso, né? Tem gente para comprar o que eu vou oferecer. E a outra coisa que muitas vezes a gente escuta é o famoso capital de giro. É importante essas duas coisas, professor? Sem dúvida, deputado, porque a partir do momento que você começa o seu empreendimento, se você tem o capital próprio, que aí já insere no capital de giro, seria o investimento no caixa, no banco, na matéria-prima, na mercadoria. Então, tudo isso você chama-se capital de giro dentro da empresa. Agora, o investimento fixo que você precisa imobilizar, colocar o recurso lá nas máquinas, nos equipamentos, nas instalações, esse já é fixo. E a partir do momento que você não tem o recurso próprio para poder investir na sua empresa, você pode buscar nos bancos, que muitas vezes têm o recurso financeiro favorável para esse tipo de investimento. Então, aí sim, você já está com o investimento fixo, investimento em capital de giro para poder desenvolver o seu negócio. Então, se você não tiver o capital de giro para movimentar a sua empresa, você não vai ter condições de pagar suas despesas operacionais, você não vai ter condições de pagar o seu funcionário e assim vai uma roda viva. Então, o capital de giro precisa estar constantemente bem alimentado através do fluxo de caixa da empresa, para que assim a empresa tenha condições de alimentar dia a dia o seu negócio. A outra forma também é fazer uma distinção entre o que é dinheiro da empresa e o que é meu dinheiro, né? Sem dúvida. Isso é importante, não é? Nós vemos o seguinte, que quando o empresário ele monta a sua empresa, ele sem ter o conhecimento, sem ter passado no Sebrae, acontece demais, ele faz uma bagunça realmente verdadeira na sua empresa. Então, a partir do momento que ele não sabe distinguir o que é recurso da empresa e recurso particular, então ele misturando tudo isso, então ele não vai conseguir discernir dentro da sua empresa como que ele pode trabalhar separadamente. E no final do mês isso causa transtornos, porque a partir do momento que ele desenvolve a sua contabilidade e vê que está faltando recurso do seu próprio capital de giro, vê que ele tirou desordenadamente recursos que eram da empresa e investiu em caso particular. E vai desandar. Sem dúvida. Bom, professor Eduardo, uma última pergunta aqui. Vendo toda essa economia brasileira, nós ainda estamos saindo da crise mundial, né? A Europa quase desfacelou, os Estados Unidos recuperou agora, enfim. E o Brasil está aí andando literalmente em passos de formiga. Está crescendo, mas em passos de formiga, longe daquilo que se espera dos famosos BRICS, né? O Brasil, entre os países em desenvolvimento, aí os BRICS é o que menos cresce. Bom, a gente está vendo, está na hora certa de você fazer um empreendedorismo? Fábio, a hora certa é sempre aquela hora que o empreendedor ele tem segurança e tem um bom planejamento para iniciar o seu próprio negócio. Então, muitas vezes, da crise, surgem oportunidades que o empreendedor ele consegue enxergar e transformar isso numa oportunidade de negócio. De fato, o Brasil ele experimentou uma fase de crescimento e esse crescimento ele vem, ultimamente, desacelerando um pouco. Mas isso acaba gerando também novas oportunidades para esses empreendedores, que é produção de produtos a custos mais baixos, processos mais otimizados. Então, ele consegue, muitas vezes, aprimorar o seu negócio e levar para o mercado novas soluções que não estavam sendo observadas. Contudo, cabe ressaltar o seguinte: nessa época de crise, a gente tem que redobrar a nossa atenção no planejamento. Por quê? Porque a gente começa a ter uma concorrência de mercado muito maior do que se experimentava anteriormente. Então, a disputa pelo mercado, a disputa pelo consumidor, pelo cliente, passa a ser mais acirrada.
Então ele tem que buscar cada vez mais diferenciar o seu produto para que ele consiga conquistar a preferência do seu mercado, né, do seu cliente. Então isso vai exigir ainda mais do seu planejamento, vai exigir ainda mais da sua criatividade, mais visão e compreensão do mercado e do futuro do negócio. Então o empreendedor ele tem que pensar sempre no futuro, né, sempre no longo prazo durante esse percurso, né, até chegar nesse longo, alcançar esse estado futuro que ele almeja, ele vai passar obviamente por alguns percalços, mas ele tem que ter aquela determinação, aquela vontade de alcançar o sucesso, a flexibilidade para se adaptar às novas realidades e perseverar. Está sempre perseverando e acreditando que aquele negócio vai dar certo. Então, o momento que a gente vem passando da economia, ele sempre é um momento cíclico, ele sempre vai ter os seus momentos de alta, sempre vai ter os seus momentos de baixa, e cabe ao empreendedor, digamos assim, segurar as pontas, ter aquela determinação de que as coisas vão melhorar e estar sempre atento a essa movimentação em momentos de crise. Tentar reduzir os custos operacionais, investir no que é essencial para o seu negócio, em tempos de crescimento econômico, buscar diversificar o seu produto, buscar ampliar o mercado. Então, a estratégia do seu negócio vai influenciar muito no seu sucesso. E essa estratégia sempre vai ser uma estratégia de longo prazo, que ele tem que ser fiel e tem que se dedicar a isso. Dentro da visão de futuro que a professora Jordi comentou, o empreendedor ele precisa de adicionar 3 ingredientes. Ideal, pelo que lutar, ele tem que ter desejo, que ele possa perseguir, e também ele precisa ter sonhos para realizar, para materializar. Ok, eu quero agradecer aqui a participação do professor Edward, tô falando certo o nome? Edward, isso. Edward. Correto, deputado. Ok, desculpa, Eduardo Guimarães, consultor de empreendedorismo e inovação e coordenador do curso de administração da ESUP. Obrigado, professor. É um prazer, Fábio. Conta sempre com a gente. Ok, professor Jober Camelo, também estou falando certo, né? Hoje está meio estrangeiro aqui o programa. Analista do Sebrae, participando com a gente também. Obrigado. Perfeitamente. Nós estamos em Aparecida, na agência Sebrae Aparecida, dispostos a ajudar o microempreendedor individual, a microempresa, o empreendedor de pequeno porte. Então, nós estamos em frente ao Fórum de Aparecida e à disposição para aqueles que queiram dar um passo a mais no desenvolvimento do seu empreendedorismo. Bom, e eu bato sempre na tecla de que nós temos que todos os entes públicos, governos, em especial o governo federal, porque tem recurso, mas o governo estadual, o governo municipal, temos que investir, dar recursos, dar condições para que as pessoas possam empreender. Por quê? Porque você pega uma pessoa que tem uma ideia e consegue montar um pequeno negócio, ele vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar divisa, vai gerar imposto para ser recolhido pela cidade, pelo município, pelo estado e por aí vai. E também aquele que é pequeno, microempresário, ele se desenvolvendo, crescendo, vai aumentar também a contribuição que ele dá, o imposto que ele paga e a geração de emprego. O sucesso econômico de uma nação como a nossa pode e deve estar nesse caminho. Boa noite e que Deus abençoe a todos.